Então, agora eu queria apresentar Astrid Sarmento Cossack, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai falar sobre o processo de trabalho do PNVS Comunidade, primeira edição, contribuições, reflexões, perspectivas e avanços para a segunda edição. Astrid é cientista política com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente é coordenadora executiva do Programa de Extensão PNVS Comunidade da UNB, em parceria com o Daeves SVSA. E também atua como pesquisadora e educadora popular em projetos de Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde. Então, Astrid, muito obrigado pela sua disponibilidade em se juntar a nós nesse ciclo de estudos. Passo a palavra para você, você tem 20 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Primeiramente, né, queria me apresentar aqui de maneira também de colaborar aí com o processo de acessibilidade, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou aqui, né, participando dessa atividade e para mim foi uma honra muito grande. Quero agradecer também ao Nereu, que também conheci nesse processo também, pessoa que admiro muito. O professor Luiz Fatini também, espero que ele consiga entrar para poder ouvi-lo, sempre um prazer também participar com ele. Professor Guilherme também, Werneck, gostaria muito de agradecer todo o apoio, né, que a DAEVS, em nome da Secretaria de Vigilância e Saúde, dá, inclusive para o nosso projeto, né, que é o nosso programa, PNVS Comunidade, né, construído de forma coletiva. Também agradecer a Jaqueline Nunes, né, que está aqui também, para fazer esse debate hoje com a gente. Também a Viviane, a Lidiane também, que está operando o processo aí, auxiliou também. E aos intérpretes de Libras também aqui presentes, muito obrigada a todo mundo. E eu queria começar falando sobre o que vai embasar de fato a questão da minha fala, né? E que dialoga diretamente com algumas coisas que o Nereu também falou aqui, né? E eu fiquei pensando durante a fala dele, principalmente na relação que o programa PNVS Comunidade tem exatamente com a questão da participação, né, da participação da comunidade e do processo de pesquisa que envolve a participação das instituições de ensino superior, né, participando desse processo, articulando profissionais de saúde, comunicadores, né, todo esse processo, inclusive, de construção coletiva, através de pesquisas, né, me fez pensar que essa questão que ele levanta sobre a relação intersetorial, né, que é embasada na integração, na transversalidade, né, que o Nereu cita, e fala muito bem até com a figura da Kombi, né, entre a atenção primária, que é a porta de entrada da comunidade, e o Conselho Municipal de Saúde, né, e ele fecha ainda falando, né, que todo mundo usa o Sistema Único de Saúde, né, e a gente participa muito na ponta de formações com a comunidade, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? E esse espaço, inclusive, do conselho é também de representação da comunidade e que essas instâncias precisam todas estar articuladas de forma fluida, né? Tanto as vigilâncias epidemiológicas, sanitária, saúde do trabalhador, ambiental, né? Que a gente está vivenciando uma crise aí, o processo, né? Que transforma todo o sistema da vigilância, e esse papel de que a vigilância não é só para fazer vigilância. Eu fiquei pensando nisso, né? Que é um pouco da visão que a gente tem. E, na verdade, é muito mais do que isso, é pensar nesse planejamento, é pensar em controle de doenças, de agravos, é planejar não só o orçamento, mas também planejar processos que integrem a comunidade de fato e garantam a implementação da Política Nacional de Vigilância e Saúde de fato. Né? Não é trazer novas questões, é fazer com que o que a gente já tem consiga dialogar de forma unificada. Né? Um desafio que eu fiquei pensando aqui muito grande é, inclusive, nessa questão do planejamento, né, das diferentes instâncias dialogarem, né, e eu percebo muito trabalhando tanto com a vigilância em saúde, como na ponta com os conselheiros de saúde, né, como projetos de pesquisa dentro de universidades públicas. Fico pensando que um grande desafio é a comunicação, né, dessas diferentes esferas, né, de representação, não só as esferas, as três esferas de governo, mas para além disso, né, assim, a comunidade produz muita coisa dentro dos espaços dos conselhos, as universidades produzem pesquisa, né, aí a gente tem todas essas esferas e que muitas vezes o diálogo entre elas é muito dificultado, né, e eu vejo que assim no processo de construção do PNVS Comunidade,
né, que hoje é um programa nacional de extensão, né, que abraça aí hoje 75 projetos, né, a primeira edição tiveram 20 projetos e agora temos 55, a gente percebe isso. E em 2023, com a resolução do Conselho Nacional de Educação, que sai, inclusive, pautando a questão da curricularização da extensão, né, a gente ganha, inclusive, uma credibilidade no âmbito educacional sobre a extensão, que sempre ficava um pouco à margem da pesquisa na universidade, né? A gente tem muito essa visão. E o incentivar, né, esses processos de pesquisa, de trabalho, dentro do espaço da universidade, tem sido muito gratificante e uma experiência que tem apresentado muitas questões, principalmente, né, quando a gente vai falar sobre a resolução da implementação da política, a 588, no artigo 9º, parágrafo 7º, que vai falar sobre o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. E o primeiro ponto é exatamente essa articulação estreita que o PNVS Comunidade traz de experiência para a gente. E que a gente consegue visualizar isso acontecendo de fato, né, envolvendo a rede de serviços do Sistema Único de Saúde na construção dos saberes, nas normas, nos protocolos, tecnologias, ferramentas, né, e como que a gente pode articular isso de alguma maneira. E a gente tem tentado construir, inclusive dentro do programa PNVS Comunidade, uma rede também, né, para que ele vá para além do processo de simplesmente ser um projeto, né, de extensão, né, que ele vire de fato uma construção de uma rede que seja, inclusive, contínua, né? Eu vou, como o tempo é um pouco curto, alguns slides eu vou passar rapidamente e só ir comentando com vocês, né? E aí eu coloco um pouquinho só sobre o que é o projeto, né? Que é um programa que vai fortalecer e apoiar a implementação da Política Nacional de Vigilância e Saúde, envolvendo essas diferentes esferas que a gente veio falando aqui, né? E na fala do Nereu também fiquei pensando nisso, e em todas as outros espaços que a gente participa no debate, né? Dos conselhos, a mobilização das instituições de ensino superior, através desse processo de extensão, né, elevando o nível da extensão para um outro espaço e fazendo com que, inclusive, por exemplo, hoje a gente tem, atualmente, na segunda edição do PNVS Comunidade, 165 alunos de graduação de diferentes cursos, né, discutindo, estudando sobre a Política Nacional de Vigilância à Saúde. Né, isso é uma amplitude muito grande. E, para além disso, a gente tem um alcance muito grande da participação da comunidade, que é atendida pelos projetos né, dos 55 projetos hoje da segunda edição, totalizando 75 projetos. Então, o alcance é muito grande. Com isso, a gente consegue promover a qualificação e capacitação dessas comunidades, dos gestores, das equipes de saúde, e pensar nesse planejamento, nesse desenvolvimento, através de avaliação, inclusive, da vigilância, acompanhamento e planejamento, né, levando também promoção, prevenção, né, e não só essa saúde, né, voltada para essa questão mercadológica, não só a saúde voltada para essa questão só tratativa, hospitalocêntrica, né? Então, assim, tentar fazer com que tenha um olhar, né, da comunidade, da participação. E isso é que é muito importante no sentido do locus geral desse projeto, né? E para isso a gente pensou exatamente em fomentar, né, através, obviamente, de recurso, mas não só de recurso financeiro, mas também de um apoio de conhecimento, através de uma equipe qualificada, de facilitadores, de coordenação, né, que acompanhe, inclusive, o processo desses projetos. Então, a ideia é exatamente fortalecer e implementar essas ações da vigilância e a promoção à saúde, que estão previstas na PNVS, envolvendo essa mobilização, essa participação da comunidade e também, inclusive, das instituições, dos estudantes, dos professores e professoras participando desse processo, né, dessas estratégias de enfrentamento dos principais problemas de saúde, inclusive em todo o território nacional, porque o projeto hoje, né, tem essa amplitude. E aí, rapidamente, né, a gente trabalha com 6 linhas de ação, para que vocês entendam um pouco do processo. Os projetos que concorreram ao edital, cada um deles entrou articulado dentro de uma linha de ação. Cada uma dessas linhas de ação tem uma dupla, pelo menos, de facilitadores, né, muito qualificados, que acompanham de perto esses projetos através das linhas de atuação, as linhas de ação. E dentro dessas linhas, né, que a gente vai falar sobre vigilância e promoção em saúde na atenção básica, que é central nessa discussão, a vigilância em saúde e as políticas de equidade. Hoje, por exemplo, na linha de ação 1, que é vital para o debate que a gente está fazendo aqui hoje, nós temos 19 projetos,
né? Então, assim, a gente tem um grande envolvimento nesse processo. A vigilância em saúde, ambiente e trabalho, e a linha de ação 4, que é exatamente pautada sobre o controle social, né? Que é o debate principal aqui dessa participação e integração da comunidade. A gente tem a 5, que é de tecnologias de comunicação, informação e monitoramento, e a linha 6, que vai tratar exatamente sobre o PNI, sobre o processo de imunização, né, e que tem um acompanhamento qualificado para todos os projetos, né? E aí a gente lança, né, o primeiro, o lançamento de fato do programa acontece inclusive num ciclo de estudos, né? Então hoje fico até mais feliz de estar participando aqui hoje, contando um pouco da realidade já da segunda edição do PNVS Comunidade, né? Também num ciclo de estudos, né? E a gente começou aí de 23 de setembro há 2 anos atrás, né? Comemorando aí o aniversário do processo, aqui também um pouco no ciclo de estudos nessa nona sessão, né? E aí, depois desse momento, quando a gente constrói um edital, a gente inclusive constrói um edital bem acessível, porque ele foi construído em parceria com a Daeves, com a equipe da SVSA, com a equipe do DEX, do Fórum de Pró-Reitores, né? Porque esse projeto é uma parceria muito grande desse processo todo, né? Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância e Saúde, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, né? Temos também a parceria do Decanato de Extensão, onde é executado esse projeto da UNB. Então, assim, são esses parceiros construíram desde o início todo o processo desse projeto, e inclusive do edital, né, que pudesse ter uma amplitude, aí um alcance grande, e a gente conseguiu de fato, né, a gente recebeu à época, quando a gente lançou o edital, 75 inscritos, né, 75 projetos inscritos nas 5 regiões brasileiras e em 22 estados. Né? Então, assim, a gente conseguiu alcançar, e a gente tem vários projetos, inclusive a gente usou critérios de seleção para favorecer, obviamente, a região norte, a região nordeste, né, que acaba tendo menos oportunidade, às vezes, de participar de atividades e processos como esse, e também de projetos que envolviam povos originários, populações quilombolas, bolsistas negros. A gente pensou nesse processo todo de construção. Então, a gente tem uma diversidade muito grande dentro do processo como um todo. Né? E aí o que acontece na primeira edição do PNVS Comunidade é que, devido aos recursos, porque a gente faz isso num momento de um governo onde estava tudo muito delicado, né? A gente estava vivenciando um processo muito difícil, enfim, o recurso era pequeno, então a gente teve que ajustar o número de projetos ao recurso que a gente tinha, para que a gente pudesse garantir bolsas, né, para os coordenadores, para os alunos, e um suporte de comunicação, né? A gente dá todo o apoio que a gente pode para eles dentro dessa conjuntura, mas principalmente o recurso central é voltado para o apoio às universidades, né? A equipe do coordenador e a coordenadora do projeto e os bolsistas. E aí a gente teve, nesses primeiros 20 projetos nas instituições de ensino superior, foram 17 universidades federais, 3 universidades estaduais, também nas 5 regiões em todo o país. Então a gente conseguiu abarcar. Eu trouxe aqui só a imagem, né? Isso aí são as identidades, as logos, né? Visuais de cada um dos 20 projetos. E aí, assim, tem um pouquinho aí da história de todos, né? A gente não consegue, eu gostaria de poder falar dos 20 aqui, mas como fica muito difícil esse processo, então eu trouxe alguns dados mais gerais e também já sobre o PNVS 2, que está já trabalhando e produzindo um conteúdo muito grande através, inclusive, desse processo da rede que a gente foi construindo ao longo do processo, até em Brasília, quando a gente teve o seminário final do PNVS 1 e integrador do PNVS 2 na sua segunda edição. A gente fez uma participação lá, até Jaqueline, Guilherme estavam lá presentes conosco, e nós fizemos esse grande encontro com os projetos na tentativa de integrá-los e construir, inclusive, essa rede para abarcar de forma as 2 edições. E espero, né, muito satisfeita aqui com o Guilherme, já nossa terceira edição do PNVS Comunidade para o próximo ano também. Então, a gente tem projetos em todas as linhas de ação, com as temáticas bem diversificadas, né? E com equipes envolvidas. A gente teve, por exemplo, 196 participantes voluntários no processo desses primeiros 20 projetos. Né? Então, assim, eles não recebiam bolsa, mas atuavam na equipe, trabalhavam, e isso foi, assim, né, um processo muito interessante, porque a gente tem professores, doutores, técnicos em saúde, enfim, todo esse processo de participação. Agora, na segunda edição do PNVS Comunidade, o que que a gente fez? Como a gente já tinha o edital lançado, né, e a gente conseguiu, através da parceria com a Secretaria de Vigilância e Saúde, o DAEVES, né, uma articulação muito grande, inclusive, da equipe do DAEVES, obrigado mais uma vez, sempre,
por esse processo, que foi exatamente da gente conseguir contemplar os outros 55 projetos, né, que haviam ficado de fora devido a não ter recurso para abraçar os 75 que foram selecionados ao edital. E como o edital era válido, né, a gente abraçou esses outros 55 projetos, contemplando aí 16 universidades federais, 39 universidades estaduais, em 19 estados nas 5 regiões. Né? Então, a gente ampliou aí esse número, ampliou também o número de instituições. E aí também, mais uma imagem que eu trago, essa agora bem maior e ampla, muito mais diversificada. Depois eu socializo também com vocês o material, né? Que tem aí as 6 linhas de atuação também, entre vários temas. A gente tem projetos em todo o território nacional, né, tratando de temas, e professor Márcio Florentino, a professora Edisaura e o Adelir também, né, são da coordenação do projeto junto comigo, e essa construção, inclusive, né, muito feita aí por essa articulação. Ele falou participou da Expoep, né, e ele faz uma fala que eu gosto muito, é que o PNVS Comunidade, ele não é feito de números, ele é feito de gente. Então, a gente tem muita informação visual, a gente tem muita informação de mudança de vida nos territórios, de acesso, né, então tem sido um processo muito gratificante. E aí a gente tem aí 2 telas com todas as identidades, né? A gente tem Pix, a gente tem Farmaco, a gente tem Maloca com povos originários, a gente tem, enfim, são muitos projetos, né? Eu convido vocês a entrarem na nossa plataforma, né, que é através do acesso do site, que é o pnvscomunidade.org.br, onde todos os projetos estão lá, né? Os projetos da primeira edição, da segunda edição, para que vocês possam conhecer, saber um pouquinho mais, e também nas nossas redes sociais, também no Instagram, PNVS Comunidade, também para poder conhecer um pouco mais, porque aqui não dá tempo em 20 minutos de falar de todos eles. E eu trouxe alguns dados para mostrar a efetividade que tem acontecido no processo do PNVS Comunidade, né? E um dado interessante que a gente tem são os dados, inclusive, nas redes sociais, onde a gente está ao tempo todo no espaço que hoje, né, é o mais utilizado para essas articulações com a comunidade, inclusive, que são as redes sociais. Daí a gente tem aí um alcance, né, de 6 mil, né, 6.700 alcances no Instagram, e a gente tem 1.500 visitas ao nosso perfil no Instagram. Temos, inclusive, já batemos os mais de 1.000 seguidores, e num tema, né, porque quando a gente fala disso para um influencer ou para alguém, né, midiático, mas a gente está falando de política nacional de vigilância à saúde, né, então alcançar isso com a mobilização, inclusive, do protagonismo juvenil dos estudantes, eles é que, né, desembolam essa questão, criam esse processo. Tanto que a gente tem um grupo de comunicadores hoje, com os bolsistas de cada um dos projetos, que trabalham fazendo isso. Hoje tem podcast do PNVS Comunidade nas redes, tem TikTok de alguns grupos, enfim, a gente conseguiu abraçar, né, alcançar de fato esses espaços. Outro dado é através do canal do YouTube também, né? A gente tem 5.331 visualizações no canal nesse último ano, né? Com um grande acesso aos webinários, inclusive que a gente realizou na primeira edição, que estão lá disponíveis também. Também convido PNVS Comunidade, o canal no YouTube também. Então, lá vocês também podem acessar o curso de qualificação em educação permanente, vigilância e saúde que a gente organizou no ano passado. E esse ano também a gente organiza para a segunda edição, com temas sempre voltados, né, para a conjuntura atual da saúde, né? A gente já está preparando, inclusive, um debate já sobre a questão ambiental, né? Toda essa pauta aí que está em discussão, né? O processo que a gente vai incluir no debate sempre bem atualizado. É, Aí a gente, com todo esse processo e essas 2 edições, a gente construiu, né, em parceria com todos os envolvidos nesse processo, a rede PNVS Comunidade, através, inclusive, de uma plataforma, né, articulada que todos os projetos podem participar ali. Eu vou falar rapidamente. E o objetivo geral é exatamente de estruturar essa rede de forma nacional, né, levando extensão, pesquisa com esses projetos, né, e ampliando esse acesso. Construindo essa rede e mantendo, para não ser só um projeto de extensão que, enquanto recebeu bolsa, ele está ali, executou, terminou. Não, é um projeto contínuo, né? Então, o fortalecimento da rede é esse. Inclusive, os 20 projetos da primeira edição,
que não têm mais o acesso ao recurso da Bolsa, eles estão participando da rede. Eles estão participando, eles estão publicando agora conosco, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, a gente está interagindo com os 75 projetos, independente do processo do recurso. Então, assim, de fato, essa rede de implementação da Política Nacional de Vigilância à Saúde, através do programa PNVS Comunidade, está avançando e alcançando, né, o que a gente, de fato, gostaria. E, inclusive, um dos processos que a gente está fazendo é a composição de um comitê gestor dessa rede PNVS Comunidade, né, em parceria com a Secretaria, para ampliar, inclusive, essas parcerias institucionais, propor estratégias, né? Pensando, inclusive, até no que o Nereu falou aqui, né? E pensar em desenvolver estratégias em parceria, dialogando com todas essas esferas e aproveitando, inclusive, um, um mundo de informações e dados que a gente tem hoje através do trabalho dos projetos de extensão, que hoje são 75. É só uma ideia visual do que, né, a gente pensou, principalmente o professor Márcio Florentino, né, que pensou nessa questão da construção da rede. Ele até apresenta, inclusive, esse processo lá durante o seminário final do PNVS 1 e o lançamento do PNVS 2, que foi na UNB, lá no Decanato de Extensão. A gente realiza essa atividade e pensa nessa estrutura de rede. Hoje a gente tem todas as esferas participando, né? A gente tem os movimentos sociais, as comunidades tradicionais, as instituições, né? A gente tem todos esses espaços discutindo ali, debatendo, CONAS, CONASENS, a secretaria, né? É exatamente uma construção dessa rede com diversos participantes. Inclusive, a gente hoje tem, inclusive, alguns conselheiros, né, que estão ocupando a Comissão Intersetorial de Vigilância à Saúde, que é a CIVES, dentro do Conselho Nacional de Saúde, que também integram a nossa rede de extensão, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho, assim, né, alcançar de fato esse espaço, e é isso que a gente está ampliando, né? E aí a gente criou até a hashtag Somos PNVS Comunidade, e que a gente hoje, né, em pesquisa, saiu essa matéria aí na UNB, sobre como que o PNVS Comunidade hoje é a maior rede nacional de extensão, né, para a implementação da Política Nacional de Vigilância à Saúde, com esse número que a gente tem aí de processos, né? É, e aí a gente fez essa rede, ela está funcionando agora, principalmente com a implementação nesse segunda edição, né, que a gente conseguiu um recurso para poder ampliar essa questão da avaliação do monitoramento e da construção dessa rede. A gente fez uma plataforma, né, uma plataforma Moodle, onde os professores, os bolsistas, enfim, têm acesso, login, toda a nossa equipe de facilitadores, coordenação, e lá a gente tem repositório, materiais, artigos, publicações, né, todo um espaço ali de discussão para esse processo. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, porque eu não sei como é que está meu tempo aqui, mas. Então tá aí só Astrid, o seu tempo terminou. Vou pedir para você caminhar Tá, para a conclusão, tá? já estou Obrigado. finalizando. Perfeito, obrigado, querido. O registro a gente começou na plataforma com o registro das atividades. E esse dado aí é o dado para a gente agora foi motivo de comemoração, né? A gente lançou a plataforma Moodle implementada agora em julho de 2024 e a gente já tem 174 registros de ações dos projetos e a gente só teve 28 projetos, porque ainda os demais projetos dos 55 ainda estão colocando na plataforma o registro das suas ações junto às comunidades, né? E a gente conseguiu atender 4.095 pessoas nas comunidades em todo o território nacional, né? Então, assim, esse é o dado, assim, que a gente levantou agora e que a gente comemora, né? E finalizando já aqui, obrigada, desculpa por passar o tempo, mas é porque é muita coisa. A gente agora está fazendo o e-book, né? A gente já tem 12 artigos em fase de análise para publicação de um e-book pela editora da UNB. A gente também está construindo um catálogo de imagens, tanto para o PNVS primeira edição, quanto para a segunda edição. E a gente também vai ter agora uma revista de fluxo contínuo que tem no DEX, no Decanato de Extensão da UNB, né, que é a revista Participação Social. E a gente vai ter uma edição especial em julho de 2025 só para o PNVS Comunidade, né, para as duas edições. Então, assim, esse vai ser uma chamada especial só para o PNVS Comunidade aí, coordenadores, né, bolsistas, enfim, todo mundo que participa desse processo. Essas aí são as nossas redes sociais. Vou colocar aqui para vocês. Tem o QR Code aí também na tela, para vocês acessarem o Instagram, nosso canal do YouTube, tá? Para vocês conhecerem. Quero terminar aqui só agradecendo, né, a equipe de coordenação do PNVS Comunidade
professor Márcio Florentino, né, professora Edisaura Pereira, Adeli Veiga, também agradecer ao Ronald Ferreira dos Santos, né, que desde da implementação da primeira Conferência Nacional de Política Nacional de Vigilância e Saúde, assim como, né, a questão da pauta da 588, também é um grande coordenador e colaborador aqui nosso, que está sempre com a gente nessa construção, nesse processo. Então, quero terminar agradecendo e agradecendo a cada um e cada uma aqui presente. Muito obrigada.